Conexões que constroem liderança. Hoje um episódio muito especial para mim. Tenho a grata satisfação de receber meu amigo, engenheiro florestal, secretário adjunto do Meio Ambiente de Querência. Começou comigo lá em meados de 2016, 17, com o antigo PEN, Partido Ecológico Nacional, que se transformou em Patriota. Depois seguimos junto no PSL. Isso. Fico muito feliz de vê-lo em destaque no meio político de sua cidade. E hoje, graças a Deus, deu certo de estar aqui com a gente hoje, Rodrigo. Então, meu muito obrigado de estar aqui com a gente, dividindo um pouco do seu conhecimento, essa história que você tem na política do Araguaia. E vamos mostrar para o Mato Grosso todo Querência e o nosso Araguaia querido, que poucos conhecem ainda no estado de Mato Grosso. Isso mesmo, Carlos. Carlos, muito obrigado pelo convite. É uma satisfação enorme. Eu falei que eu estava ansioso para me fazer presente no seu podcast, o Podex, né? Podex. Tem assistido os episódios e recomendo, tá? Quem tiver visto ainda os episódios, assiste a partir do meu. Pega o meu e faz a maratona nos demais. Mas, assim, eu acredito que é um bate-papo muito inteligente que você tem feito aqui. Um bate-papo necessário dentro da política mato-grossense, dentro da comunicação mato-grossense. Eu tenho muita admiração pelo seu trabalho, que nós começamos lá quando ninguém nem acreditava ainda no nosso partido ainda, faziam as reportagens de forma diminutiva e no final ainda elegendo deputado federal, deputado estadual e senador. Um grupo de desconhecidos naquele momento, né? Que hoje está começando assim, a criar raízes em vários setores da política mato-grossense. E temos muito ainda por fazer. E seu podcast faz parte disso, né? Faz parte de dar visibilidade àqueles que muitas vezes não têm voz. Então, obrigado por ter convidado aí para estar presente. Eu acho que a maior felicidade desse trabalho, quando começou, Rodrigo, é exatamente isso, né? Antigamente eram os meninos, eu mesmo fui chamado dentro da própria família e do grupo político antigo de vocês são um bando de doido, isso daí é ideologia, vocês vão perder tempo fazendo, né? E hoje a gente vê vários daqueles colegas nossos, vereadores, prefeitos, secretários, deputados e tudo mais, né? deputados, prefeitos, então de forma atuante e destacada no cenário político mato-grossense, por isso que eu tenho a satisfação de trazer aqui, porque eu sei de todo o conteúdo que vocês têm e quero que o estado do Mato Grosso todo conheça um pouco disso. A começar até, Rodrigo, eu já venho dizendo muito do que a gente conversava no início, né? Uhum. Essa mistura da questão, até pela sua formação técnica de engenheiro florestal, de desenvolver, mas ao mesmo tempo ter essa responsabilidade com o meio ambiente. Queria que você trouxesse um pouco esse cenário político que te trouxe à vida pública, de mesclar isso, de preservar, mas ao mesmo tempo não esquecer de desenvolver de forma sustentável, principalmente na sua região, mas trazendo para o Araguaia e para o resto do estado do Mato Grosso todo. Carlos, eu acredito que tudo é relacionamento, tudo, né? E logo quando eu saí da faculdade, eu me formei em 2007 em Alta Floresta, na Unemate, na turma de 2007. E quando eu saí da faculdade, eu logo já abri um escritório, sem experiência, mas teve colegas que acreditaram, né, ajudaram a montar o escritório, tudo, e a gente montou em sociedade três colegas de faculdade. E logo a gente começou a pegar serviço, né? E quando eu peguei um serviço de um produtor rural que tinha uma construtora em São Paulo. E ele conversou comigo, ele conversou com vários engenheiros, com muitos até muito mais experientes do que eu. E aí ele me chamou para ir na casa dele, eu fui na casa dele, ele falou assim, eu vou te contratar. Aí eu perguntei, por que você vai me contratar, né? Ele me mostrou os orçamentos dos outros. Tinha até preço melhor do que o meu na época. Eu não sabia nem fazer um orçamento direito. Mas tinha um outro, aí ele falou assim, olha, eu vou te contratar porque eu achei que você é um cara leal. Você é um cara que, assim, tem vontade. Ainda não tem muito conhecimento. Ele falou desse jeito pra mim. Você não tem muito conhecimento não, mas tem vontade. Eu vou te ensinar a trabalhar. E o que ele fez? Ele me contratou e ele alugou um carro lá em Terra Nova do Norte. Alugou um carro e me chamou para vir em Cuiabá. E foi me apresentar políticos. Aí ele veio na estrada e ele vem me contando a história. Ele vem me contando, Rodrigo, eu fiz um evento em São Paulo. E esse evento a gente fez para vários políticos e tal, que a gente precisava aprovar lá no estado de São Paulo, precisava aprovar determinada coisa lá para habitação, né? Uma lei para habitação.
E ele falou, eu pensei até na cor das cortinas, porque o pessoal era do MDB. E assim, eu nem pensava nesse tipo de assunto, né? E eu comecei a pensar assim, né? Nossa, tudo envolve política. E assim, naquela ocasião ele me apresentou o secretário da SEMA. Ele tinha contato tudo, eu conversei tudo e assim, eu vi que você não precisa fazer coisa errada, mas você tem que ter bons contatos. Porque muitas vezes você precisa Pode falar. muitas vezes você precisa ter um bom relacionamento para você poder construir um projeto bom, para você poder saber que tipo de lei que você vai usar para um projeto acontecer, até para você tirar dúvida mesmo antes de poder fazer algo, né? E nesse momento assim que eu tive esse aprendizado com ele, eu comecei a conhecer outras pessoas, né? E aí, na época, tinha um partido, eu acho que era PRB, que hoje eu acho que é o Republicano. Eu fui convidado pelo Cláudio Silva, eu acho que era daqui de Cuiabá. Ele me convidou, ele falou, Rodrigo, conversou comigo, né? E ele falou, Rodrigo, por que você não sai candidato a deputado estadual? Isso em 2010. E eu aceitei aquela ocasião. Eu tinha mudado para Querência, tinha uns 2 ou 3 meses que eu estava morando em Querência e saí candidato a deputado estadual. Ganhei? Não. Tive muito voto? Também não. Em Querência eu tive 66 votos naquela ocasião, pra você ter uma ideia. Mas, assim, eu aprendi muito, sabe? Tive outros contatos, conheci ministros, conheci secretários de Estado. E com aquilo eu ia conversando com esse pessoal, Carlos, e eu pensava assim, eu falava, poxa, eu tenho um pensamento diferente dessa autoridade política, mas eu acredito que eu tenho boas ideias também para chegar ali, sabe? Porque muitas vezes eu via que quem estava ali no poder não tinha só a intenção de desenvolver o estado, o município. Muitas vezes tinha outras intenções, mas não vem ao caso. Cada um tem, né? Tem o seu motivo. Cada um tem seu motivo. E eu pensava assim, poxa, eu posso ajudar outras pessoas, eu posso ajudar a desenvolver minha classe, minha profissão, posso ajudar meu município. E naquilo eu comecei a fazer visitas na Assembleia Legislativa e conhecer outros deputados. Eu visitava sem conhecer, eu batia na porta e ia conversar com eles, sabe? Aí conheci vários ali, né? Que hoje é renome, e outros que já passaram também. E até que pintou ali em 2016, 15 para 16, essa onda bolsonarista, né? E aí eu lembro que a gente começou um projeto lá do PEN, né? E o Partido Ecológico Nacional, que era um partido praticamente desconhecido, era chamado de Nanico, né? Sim. E quando a gente começou a se reunir, você junto também, né, Carlos? Sim. E muito dessa turma que hoje está aí como referência na política do estado de Mato Grosso, lá era ninguém praticamente, né? Desconhecido. Dois de sonhadores só. Mano sonhador. Quando saía uma reportagem, falava sempre frentinha e tal, o pessoal fazia piada que não ia eleger ninguém. E fizemos com muita honestidade, com muita lealdade, parceria, montamos aquele grupo, né? E eu estou contando isso até para motivar outras pessoas que têm boas intenções na política, porque se as pessoas bem intencionadas não tomar frente na política, não participar, outros vão tomar conta. Isso aí as oportunidades estão aí e quem não aproveita, outros vão aproveitar. E eu lembro que a gente fazia reunião a cada 2, 3 meses aqui em Cuiabá. Muitas vezes eu vinha sem dinheiro, né? Teve até uma ocasião que você tinha uma casa do seu pai, você falou, não, fica lá na casa do meu pai, né? A gente se ajudando ali, e no aperto ali. Eu sei que a gente foi construindo um partido, a gente, naquela eleição de 2018, conseguimos eleger deputado federal, a senadora Selma, o deputado federal, o Barbudo, que foi o mais votado, né? No meu município, naquela ocasião também, o Nelson Barbudo foi o mais votado. Tivemos o Silvio Fávaro, né, que também foi eleito também, né, o delegado Claudinei, que teve uma votação surpreendente naquela ocasião, e assim, ninguém esperava aquilo, né, e assim, mesmo políticos desconhecidos, mesmo sem muita relevância, eu falo na questão já midiática, da comunicação,
mesmo sem muita relevância, Sem apenas dinheiro, sem dinheiro, sem estrutura, conseguimos fazer um bom trabalho, né? Na minha cidade mesmo, naquela ocasião, eu fui o mais votado, com 1.384 votos. Eu tive naquela ocasião 19% dos votos. Isso fora da oligarquia política, fora de grupo político, não tive prefeito me apoiando, não tive vereador, associação, nada. Mas eu tinha muita vontade e honestidade no propósito. E muita gente conseguiu entender isso. Graças a Deus, muita gente. E assim, eu fui bem votado em Barra do Garças, bem votado em Canarana, Vila Rica. Tive voto ali na região do Araguaia, eu tive voto em quase todos os municípios. Isso que você ainda ajudou a gente montar o partido na região Araguaia como um todo, né? Isso mesmo. Foi até... trabalhoso. Eu vi ali que a gente tinha muita coisa em comum, assim, aquele grupo, né? Tinha vontade, tinha coragem, tinha um propósito e lealdade. Eu acho que da política, o principal é lealdade. Eu tenho até um ditado que eu já escutei muito e gosto de repetir ele: política ama a traição, mas odeia os traidores. E assim, o nosso grupo ali permaneceu sempre junto, sempre ajudando um ao outro, crescendo, né, junto. Muitas vezes você me aconselhou, né, tanto na questão legal mesmo, na questão legal, jurídica, que você é muito bom nisso. Dentro do Mato Grosso, eu não conheço ninguém que tenha maior domínio na área política. Então, assim, me ajudou também como amigo, me dando conselhos e sugestões, né? Muitas vezes até, porque assim, na política, no começo, assim, eu era meio estourado, assim, né? Quando vinha na cabeça, eu já... E você falava pra mim: calma, Rodrigo, calma, tem hora que a gente só tem que escutar. E assim, eu vi que me ajudou até hoje como secretário, pra você ter ideia. Assim, todo aquele sofrimento que eu tive ali no começo, né? Isso ajudou e tem ajudado eu resolver problemas na área pública, cara. É incrível isso, né? Mas Deus vai preparando a gente. Pelo menos eu acredito nisso, né? Deus vai preparando a gente para que a gente possa galgar novos degraus, novos ares, né? E eu acho que é esse o caminho mesmo da política. Mas tem que se colocar à disposição, né? E assim, você vai colocar à disposição, você pode ser bem votado, como eu fui na minha segunda campanha para deputado, né? Ou pode ser mal votado, como eu fui na minha primeira campanha e na minha campanha para vereador. É questão de conexão, a gente tem que se conectar, né? E o que eu tenho percebido também na política, assim, é que, não só na política, na área profissional também, a gente tem que opinar, não pode ficar em cima do muro. Em cima do muro... Hoje o eleitor, e eu tenho debatido muito isso, né? Você que assiste o programa aqui, sim. E até tenho feito... E reforço aqui, porque muitos jornalistas, a imprensa, às vezes acaba cobrando o político municipal, principalmente os vereadores, que os vereadores hoje, eles compram pautas nacionais, Sim. compram pauta ideológica, e às vezes há muita crítica em cima disso. Porque o vereador tem que cuidar do bairro, que tem que cuidar da questão da energia, do transporte, tudo. Mas hoje, o eleitor, ele não quer saber só disso. Ele quer saber o que o Rodrigo faz, o que o Rodrigo pensa. É exatamente aquilo que falou. Ele quer ver o posicionamento. Nós tivemos hoje no Renove, você fez parte, hoje não, no final de semana, e muito se falou do pertencimento, né? Isso. O eleitor hoje, a população, você tem que buscar o pertencimento dele para criar essa conexão, né? Senão, não adianta você só arrumar a rua dele, porque ele entende que aquilo dali é uma obrigação. Se não fosse você, outro iria ali e ia arrumar a rua dele. Ou ia arrumar a lâmpada, ou ia trazer a saúde e a educação, que são questões obrigatórias. Então, hoje a gente tem essa mudança no questionamento dos eleitores sobre o posicionamento político de cada um. Mas de lá para cá, Rodrigo, a gente acompanha a tua vida profissional, você como engenheiro, tuas empresas lá que você montou em Querência, mas eu queria que você passasse aqui para a gente um pouco até de assessor parlamentar, e já mando um abraço para o deputado Eugênio, que hoje é o representante do estado, Isso mesmo. do estado do Araguaia, podemos assim dizer, da região leste do estado de Mato Grosso, que carinhosamente a gente chama de Araguaia, que hoje praticamente é o parlamentar que se consolida ali, né? Isso. E aí como que veio esse papel de assessor junto com ele e os trabalhos que vocês desenvolveram na região? Assim, você sabe que desde o começo eu sempre fui bairrista e regionalista. É uma pauta que eu defendo. O Araguaia, por muito tempo, era conhecido como Vale dos Esquecidos. Hoje é o novo celeiro do Brasil.
né? Tem muito desenvolvido, está desenvolvendo muito, né? Só para dar alguns dados, né? Em querência, por exemplo, o PIB é de 4,3 bilhões só para 2024, né? Colheu aí na última safra de soja, 430 mil hectares de soja, mais de 200 mil hectares de milho, 50 mil hectares de gergelim, 3 mil de algodão, 3 mil de arroz, 20 mil hectares aproximado de feijão. Então, assim, uma região que está em pleno desenvolvimento. Isso que eu falei só de querência, né? Sem falar o entorno. Mas tem as áreas em torno, né? Na região tá vindo 3 usinas de etanol, né? A Três Tentos lá em Porto Alegre, a FS em Querência, a Alvorada em Canarana. Então, assim, e a gente precisa de representantes. E o Eugênio faz esse papel. E lá atrás, depois que eu fui candidato a deputado estadual, que a gente tem hora que a gente pensa, vai ser em vão, vou ser candidato e não vou ganhar. Mas colocou em evidência, não só eu, mas como querência também. O deputado Eugênio um dia chegou no meu escritório e falou, eu vim falar com você. E aí eu falei, não, beleza, vamos conversar. Aí ele conversou e falou assim, eu quero que você me ajude na campanha. Aí eu falei, não, ajudo, sem problema, né? E aí ele falou assim, mas você precisa de quanto para fazer a campanha, né? Para estruturar e tudo mais. Eu falei, não, doutor, eu não gastei quase nada na minha campanha. Eu vou tocar a campanha do senhor do jeito que eu toquei minha campanha para deputado estadual. Né? Então, assim, se o senhor tiver umas 4 pessoas para me coordenar aqui em Querência, para mim tá ótimo, eu já vou fazer a campanha. E aí ele foi e falou assim, não, se eu ganhar, você vai ser meu assessor. Mas eu nem, sabe, eu não levei muito assim. Eu conhecia muito pouco ele e tudo. Já tinha ouvido falar que ele era um cara muito leal, mas não sabia disso, né? E aí, com o tempo, assim, passou, eu fiz o meu trabalho lá para ajudar ele também. Não foi só eu, teve toda uma equipe que trabalhou para ele lá em Querência. E até o vice-prefeito também, que é o Calil, ajudou muito o Eugênio lá na cidade. E naquela ocasião o Eugênio foi o mais votado, com 1.993 votos, se eu não me engano. Foi o mais votado e assim, eu de lá para cá eu tenho visto assim que vai aumentar muito a votação dele, não só em Querência como em outros municípios. Vão surgir novas lideranças? Vão surgir e devem surgir. Eu acho ruim que saia outros candidatos? Não acho ruim, não. Já teve época que eu era o criticado por sair candidato. Eu não sou contra outros sair candidato também. Eu acho que tem que sair outras lideranças e tudo, mas é consolidado ali que o deputado a liderança política hoje, que é referência dentro do Vale do Araguaia, é o doutor Eugênio. E eu sou bairrista, então na próxima campanha é muito fácil de eu apoiar ele novamente. É muito fácil não, eu vou apoiar ele por conta do regionalismo, por conta da lealdade dele com a região, com a minha cidade também, pelas pautas que ele defende, por exemplo. Teve a questão das áreas úmidas na região do Araguaia, que só foi o Araguaia tentar desenvolver que começou a aparecer um monte de gente querendo proteger um monte de área no Araguaia. E áreas, por exemplo, áreas úmidas que não eram, por exemplo, pantanosas, tentaram passar como, na canetada, passar como se fosse uma área de Pantanal, o que não é. São áreas que realmente ficam úmidas em determinado tempo da época do ano, mas por conta do tipo de solo ali, por conta da região, os rios que transbordam, tudo, mas não necessariamente são áreas pantanosas, né? Foi feito um estudo pela UFMT, foi validado agora recente junto à SEMA, né, que tirou esse termo de Pantanal para a região do Araguaia, e esse é trabalho fruto do Eugênio. Se fosse aprovado do jeito que estava, ali o Araguaia ia perder em torno de 4 milhões de hectares de área úmida. Né? Então, de área úmida, não, de área que poderiam ser produtivas, poderia estar produzindo gado, poderia estar produzindo grãos, né? E se você perguntar para mim se eu acho que tem que preservar, não, eu acho que tem que preservar. Beira de córrego, né? As APP tem que preservar. Nós já temos já temos florestal para prever isso, não tem que ficar inventando a roda novamente, não. E esse que é o problema que eu acho na política, que muitas vezes a gente vai deixando a conta gotas determinados grupos e colocando ideias, e quando a gente vê, a gente está amarrado.
semelhante a essa situação hoje que nós estamos tendo na liberdade de expressão, né? Sim. Agora, vamos supor, daqui, se a gente não cuidar disso, se a gente não se atentar a esse tipo de situação, daqui a pouco até essa nossa conversa aqui, se alguém discordar, a gente sai daqui e tem uma polícia ali na frente já para prender a gente, né? Não vou dizer muito não, Rodrigo. Hoje para você fazer um podcast ao vivo e não derrubar tua transmissão ao vivo, é quase impossível. Por isso até que, e até justificando para os nossos telespectadores, a gente faz gravado até, porque o ao vivo, toda vez que você entra em algum tema sensível, cai a conexão. O próprio YouTube derruba por conta de censura mesmo, que o nome disso é censura. Mas, Rodrigo, assim, você falou bem da região. Sim. E da questão úmida, tem sempre o Araguaia tem essas questões lá. Sim. Né? Da questão para mim, o exagero de proteção ambiental com viés de impedir o avanço econômico do Estado, né? Isso. E ali a gente tem a questão úmida, tem a questão do zoneamento que sempre bate, Sim. Tem a questão de Maruacede, tem a questão agora da ferrovia que está travada também por questão como de... eu te falei, só foi o Araguaia começar a desenvolver que aí agora todo dia tem uma pauta nova para bloquear áreas na região, vamos dizer assim. A própria 242 que liga vocês ao norte do estado lá, como que tá hoje lá? Então, assim, o que eu vejo tem muita questão de restrição em relação às áreas indígenas, né, às áreas de amortecimento, então dificulta muito a emissão de licença ambiental. Era para estar muito mais avançado, mas mais do que aquela 242, o principal problema que eu vejo é a 158. 158. Né? Vai ter que fazer o desvio agora. Vai ter que fazer o desvio. Eu nasci e cresci naquela região do Araguaia. Eu andei por aquela região quando ainda só tinha o posto da mata, Sim. Que hoje não existe mais. Hoje só restou o Cristo lá. Que até eu vi na rede social da Prefeitura de Alto Boa Vista, que eles estavam fazendo a limpeza e higienização do Cristo Redentor lá essa semana, né? Que ficou como um símbolo de luta, né? Eram aproximadamente 5.000 pessoas, onde já tinha investimento público em escola. Tinha escola, tinha polícia civil lá. Polícia civil, e de repente, né, só transformou numa área indígena. Não sou contra a área indígena, nem contra os indígenas. Eu acredito que tem área para todo mundo, tá? Eu vou dar até um exemplo ali. Em Querência tem o pessoal, a comunidade, os Quinseje. Quinseje Uauí? Isso, esses mesmo. E assim, eu tenho bastante proximidade ali com o Pupu, o Cacique, com o Inti, também tem uma liderança. Grande abraço, Inti. E aí, assim, eu vejo eles são muito empreendedores, eles querem produzir. A primeira conversa que eu tive com o Pupu... Melhor pimenta que eu já comi na vida são lá de Querência, lá dos Quinseje. Mas tem outro nome que eles chamam dele, como que é a etnia? Dos indígenas lá. Não, é porque tem Suyá, Quinseje, tem os Calapala, porque são várias etnias que tem ali dentro de Querência. E aí, o que acontece? Inclusive, foi uma das primeiras aldeias, sem te cortar aqui, mas se lembrando, que eu vi curso do SEMAR em terra indígena, ensinando manutenção de tratores para eles lá na terra. Então, eu já ia partir para esse lado. Por exemplo, eu conversando primeira vez que eu conversei com o Pupu e com o Iti, eles... falaram assim, qual que é o problema que eles enxergam muitas vezes é o povo chegar e querer impor para eles o que eles têm que fazer. E aí ele fala assim, nós somos muito ricos na nossa cultura, mas nós também queremos a riqueza do homem branco. Né? E pensando nisso, muitas vezes eles vão atrás de curso para se profissionalizar, eles vão atrás de treinamento. E aí o que acontece? O que tem hoje lá nos Quinsejo, que são os que estão mais desenvolvidos assim? Eles já têm uma associação totalmente formada, bem estruturada, eles têm a parte administrativa deles, tem o pessoal deles estudando, fazendo curso técnico, fazendo faculdade, até mestrado, tem o pessoal da etnia fazendo. Eles têm uma indústria de extração de óleo de piqui dentro da aldeia indígena. De mel também, eu acho que eles... De mel também, produzem mel, vendem pro grupo Pão de Açúcar, né? Eles também estão agora já com a ideia de fazer a extração da amêndoa do piqui também para venda, né? Tem a apicultura que eles mexem também, que são muito fortes nisso. Tem muita intenção, tem muita vontade de mexer com pecuária, para você ter ideia. Com lavoura eles falam que ainda não.
né? Mas, assim, pecuária, eles têm 20 mil hectares que já foi lavoura ali dentro da terra indígena deles, eles têm 20 mil hectares que já foi lavoura ali, que poderia ser muito bem usado, tanto para questão da segurança alimentar nas aldeias indígenas, né? Igual eles falaram que tem intenção de plantar uma pequena área para arroz, para alimentar a comunidade. Uhum. Porque basicamente hoje assim, o carro-chefe deles da alimentação é mandioca, né? Que aí eles Peixe e mandioca. Peixe e mandioca, né? Tem a questão da caça também, tudo. Mas assim, é mais peixe e mandioca. E assim, eu vejo que eles têm muita vontade. E o que eles precisam hoje, que eu verifico, é mais questão de orientação, um apoio. Muitas vezes o poder público está auxiliando ali. Porque assim, hoje não existe. Pelo menos eu falo ali no Xingu, aqui no Mato Grosso, não existe uma comunidade indígena isolada, totalmente isolada. Eles já são resistentes às nossas doenças, sabe? Já vacinam também. Hoje, até com a facilidade de acesso, com internet, comunicação. Muitas vezes, quase todo dia, eu converso com alguém lá da Huawei, dos Calapalo. Então, assim, sempre estou em contato com eles. E assim, é unânime entre a comunidade. A vontade de produzir, né? A vontade de produzir. Até porque, Rodrigo, e a gente vai entrar um pouco, que também é da sua região, eu tenho certeza que você tem conhecimento disso. Quando não faz da forma legal, com incentivo da própria população, começa as coisas erradas. Isso mesmo. Tá lá o Damião, que fez o maior enfrentamento com o Mauá Sede. Conheço lá, Sim. Já tive com o Damião, inclusive, na desintrusão lá, tentando negociar quando estava no governo do estado. Uhum. E depois de fazer toda a desintrusão, tirar todo mundo de lá, eles ficam com a terra devoluta parada, igual você falou, pisada. E aí eles estavam arrendando de forma ilegal, barata, para os pecuaristas utilizarem a área deles. Porque eles também precisam de alimentar, a questão de segurança alimentar, lá não produz mais nada, não tem mais caça, não tem mais pesca, né? E aí começa até aproveitadores, porque aí vai arrendar de forma legal com o preço lá embaixo. Isso. Então, se tivesse legalizado, com certeza eles explorando, isso ia trazer riqueza para o próprio povo, né? Até para desenvolver suas culturas. E quando a gente fala de liberdade de expressão, tem que ter a liberdade cultural. Porque na cabeça de muitos ainda, de forma ideológica, eles pensam assim que tem que isolar culturalmente, certo? E assim, eles não vão deixar de ter a cultura deles se eles puderem ter o benefício que a gente tem. Eu falo o benefício da energia, o benefício da internet, o benefício de poder comer bem. Sim, eles são muito preocupados com a segurança alimentar. Pelo menos a comunidade indígena que eu tenho frequentado ali em Querência, eles têm muita preocupação com isso, né? E aí eu vou até, se puder, eu vou fazer um elogio para a secretária Andréa Fujioka, da CEAF, e também para o presidente da Empaer, Suelme, que lançaram um edital do Fundaf, né? Que vai, dentro de Querência, vai beneficiar muita comunidade indígena. Até, Andréa Fujioka, secretária, assim, nós fomos um dos municípios que mais cadastrou, né, pessoas no Fundaf, e pensa lá nós tínhamos poucas vagas ali para Querência, mas pensa lá em triplicar o número de atendidos lá para Querência, que vai ser muito bem usado o recurso pelos nossos indígenas e pela nossa comunidade da agricultura familiar. É isso que eu acho uma diferença até hoje, e até pela região produtiva que é o teu município. Antigamente a gente tinha uma secretaria de meio ambiente que era fiscalizadora e travava. Em contrapartida, uma secretaria de agricultura que pensava em desenvolver. E eu acho que essa visão até, Rodrigo, sempre chamou a atenção sua nessa parte que a gente conversava muito, né? De você tratar as duas coisas conjuntamente, né? Tá aqui o secretário adjunto de meio ambiente pensando em produzir em área indígena. Porque assim, qual que é a melhor forma de você preservar algo? É se você usar ela. Por exemplo, você já viu gado entrar em extinção? E todo dia tem milhões, bilhões de pessoas comendo gado. Não vai entrar em extinção porque as pessoas vão produzir, vão criar para sempre ter ali uma reserva. A mesma coisa funciona dentro de uma comunidade, de uma área de preservação. A gente tem que usar. Se não usar, só vai ser ambientalmente aplicável se for economicamente viável. Fora isso, é só
opinião ideológica, de quem muitas vezes nem entende de meio ambiente. Geralmente são aqueles cidadãos que moram num apartamento e muitas vezes não tem coragem de criar uma samambaia, não tem cultivar uma samambaia que é fácil de cuidar, só jogar água, né? Geralmente são esses que vão opinar, vão estar nas redes sociais enchendo o saco de quem quer fazer alguma coisa. E aí justamente isso, por exemplo, o piqui. O piqui é muito usado. Dentro dos quincejes, eles têm lá mais de 20 hectares de plantado de piqui. Mas por que eles plantaram? Porque sabe que tem consumo, você está entendendo? E piqui já esteve na lista de espécies em extinção no Brasil. Outra coisa também, os calapalo. Os calapalo têm 32 mil pés de piqui. E plantaram porque sabe que tem consumo. Então, assim, só vai ser economicamente, só vai ser ambientalmente aplicável se for economicamente viável, se der retorno. Ninguém vai, até para nós fazer nossos investimentos mesmo, se você vê ali que aquilo aí não é viável, você não investe. A mesma coisa é na área do meio ambiente. A gente tem que fazer com que, por exemplo, a comunidade indígena tem que fazer um plano de visitação, sabe, para que eles possam gerar renda. Tem que fomentar com que eles participem de feira para vender os artesanatos que eles produzem, os produtos que eles conseguem produzir lá à base da mandioca, que é uma das espécies que eles mais cultivam dentro, né, das aldeias. Então, assim, mas assim, preservar só por preservar não vai funcionar, sabe? Pelo menos eu estou com 20 anos de profissão como engenheiro e eu tenho visto só funciona se gerar renda. Se não gerar renda, não funciona. E como que está isso em nível de estado, Rodrigo? Você que é um operador do sistema de controle e fiscalização do meio ambiente, as licenças, até por ser engenheiro. O governo Mauro aqui, como que hoje, na sua avaliação, está a condução desse papel no estado de Mato Grosso, de regular as licenças de produção? Então eu vejo que tem avançado muito, mas tem muito a melhorar. Por exemplo, eu vou falar sobre o cadastro ambiental rural. Hoje, em áreas embargadas, por exemplo, hoje no estado aí nós tem dezenas de milhares de propriedades embargadas dentro do estado de Mato Grosso, precisando de desembargo para poder plantar, para poder produzir. Tem muitas áreas que realmente passaram um pouco do limite. Tem umas que passaram até muito do limite. Mas tem muitas áreas que o cara abriu sem licença, mas ele abriu só o que é permitido por lei. E mesmo assim, ele está lá com a área embargada, ele não consegue pegar financiamento, ele não consegue produzir, não consegue muitas vezes vender a produção. Vamos ver agora se, depois dessa situação do Cadeia, que foi contra a moratória da soja, vamos ver se muda alguma coisa em relação aos bancos, né, para empréstimo de dinheiro. Porque no Código Florestal ele diz assim que a área embargada é só aquele perímetro onde se cometeu o crime ambiental, mas através da moratória da soja, o que eles faziam? Eles inviabilizavam o CPF do produtor, então impedia ele de trabalhar, de produzir, né? E eu vejo que o estado de Mato Grosso tem se esforçado, né? À toa que fez até o card digital agora, que muitas vezes a prova valida as informações automaticamente, mas tem que fazer muita correção ainda da base de referência, porque tem muito erro. E muitas vezes, para você fazer essa retificação, é demorada, é dispendiosa, é onerosa para o produtor rural. E então eu vejo que tem muito a melhorar nesse quesito. A gente reconhece o esforço ali da secretária Mauri, da Luciane, claro que sim, ele tem feito um trabalho assim, um trabalho difícil dentro da SEMA, né? Porque quando se fala de meio ambiente, fala de multa, você já compra um monte de inimigos, né? Mas, assim, elas têm se esforçado para dar resultado dentro do estado de Mato Grosso, auxiliando o Mauro Mendes. E o Mauro Mendes, assim, ele tem se esforçado para fazer o monitoramento através do estado, o monitoramento dessas áreas que estão sendo desmatadas ilegalmente. Hoje,
a gente tem várias ferramentas, informação, então não é por falta de informação que hoje as pessoas estão fazendo tanto desmate legal quanto queima, né? Que é um outro fato também que Mato Grosso já teve ano de algumas cidades ficar com, vamos dizer assim, sem possibilidade de respirar, porque era muita fumaça. E eu acredito assim que o Estado tem se esforçado nesse sentido. Não é à toa que até tem através do Bombeiro, tem um projeto agora que chama Plano Integrado de Controle e Prevenção de Queimas, né? Vários municípios já assinou esse plano integrado, Querência também já tem feito a assinatura desse... Mas, assim, tem muita coisa para ser feita ainda, né? E podemos dizer que as punições ambientais ainda são severas ao ponto de inviabilizar o proprietário de produzir nelas? Eu acredito que isso que você citou é super importante, porque hoje essas punições ambientais, ela já começa antes mesmo de ser condenado, né? Por exemplo, o proprietário foi autuado e já embarga a propriedade. Ele não tem nem tempo de resposta para se defender, ele não tem um processo legal, jurídico, pelo menos no meu ver, eu não sou da área jurídica, tá? Mas no meu ver, assim, já condena ele antecipadamente, porque a partir de quando você bloqueia aquela área, você já está condenando a pessoa. E sem, apesar de ter aquela custódia ambiental que você pode fazer e tudo mais, é demorada para acontecer, muitas vezes, é demorado para acontecer. Apesar da análise do CAR, hoje, com CAR digital, ser rápida, se você não judicializar isso e entrar com a liminar, a SEMA não analisa, não sei por que é tão demorado assim, porque eu, como técnico, eu consigo fazer um CAR e consigo analisar ele rápido, pelo menos um por dia eu consigo fazer isso, né? Mas muitas vezes a gente não tem 300 CAR validados no ano, quando é análise humana, né? Não tem 300 CAR validados no ano. E eu acho isso muito severo com o produtor rural, entendeu? A outra coisa também, a questão da área de reserva legal, né? Que, assim, mudaram, uma época era uma coisa, depois em 2008 já mudou, já era 50, foi para 80 em 2002, depois, já em 2008 ali, através do Código Florestal, que apesar de ter sido aprovado em 2008, ele foi consolidado em 2012, então retroagiram aí 4 anos, então puniram todo esse pessoal ali, apesar de ser aprovado lá em 2012, né? Puniu todo esse pessoal que desmatou entre 2008 e 2012, só deram a anistia para aquele pessoal anterior a 2008, então assim, ficou, apesar de beneficiar alguns, ficou injusto com outros. A maioria dos grandes proprietários, os grandes produtores rurais, eles já estavam com suas áreas organizadas lá em 2008, entendeu? Então, isso inviabilizou, na maioria das vezes, os pequenos proprietários. Se você for observar hoje, a maioria das propriedades que constam com embargo é pequenas propriedades, que muitas vezes o proprietário carece de informação, não tem condição de bancar os projetos, né? E vai fazendo através da queima e do motosserra ali. Mas assim, eu vejo que o produtor rural já eu vejo a maioria, né? Está mais consciente, mas eu acho que ainda a gente tem que trabalhar esse assunto de reserva legal até dentro do estado de Mato Grosso. Eu acredito que ainda tem que voltar esse debate, né? Já conseguimos derrubar a moratória, agora tem que voltar o debate para a área de reserva legal. E como que se deu essa saída de assessor de deputado estadual, Rodrigo, para vir assumir uma função dentro do executivo? Como que está sendo essa experiência? E conta para a gente como que se deu essa transposição de assessor para a ida para o executivo. Eu até falo assim que eu sempre fiz o trabalho que eu estou fazendo agora, só que antes eu não era remunerado pelo serviço público, né? Então, eu já tenho bastante serviço prestado dentro de Querência, né? Eu já desde 2010 tenho trabalhado já fiz mais de 500 projetos dentro de Querência, e isso, né, deu um aporte para que houvesse o convite. Durante a campanha ainda eu tive o convite da cúpula ali do Gilmar Mendes, né, para ser secretário, na verdade secretário de Agricultura e Meio Ambiente lá, né? E
Aí o que acontece? No final ali, quando foi em janeiro, ele me ligou e falou, ó, sexta-feira vai lá pra gente conversar e tudo. Aí ele falou, ó, você vai ser secretário, vai ver se age junto. Tudo bem? Eu falei, não, tudo bem, eu vou executar um melhor trabalho e vou ser leal à população querenciana. Então já, esse foi meu compromisso. E aí qual foi o meu primeiro choque dentro Do executivo. do executivo? Que eu vi assim e não é só de querência, tá? Eu não estou criticando os secretários que passou, porque todos foram importantes, cada um fez seu trabalho, mas assim, eu vejo que no poder público, eu vejo até em outros municípios também, que trabalha muito apagando fogo. E eu vejo que isso é muito ruim para a administração pública, que precisa do planejamento. Inovar, né? Não tem tempo de inovar. Igual Querência é uma cidade que circula muito dinheiro. A gente fala que é cidade rica, mas precisa distribuir, transbordar essa riqueza para toda a população. E tem que ser através de serviços públicos. Tem que ser através de uma boa assistência técnica, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Tem que ser através de um bom atendimento na Secretaria de Saúde, através da Secretaria de Saúde, né, o sistema de saúde. Tem que ser através do fomento do comércio, melhoria da infraestrutura da cidade. Só que tudo isso precisa de planejamento. Por exemplo, agora eu estou como delegado na 6ª Conferência das Cidades, aqui em Cuiabá, 6ª Conferência Estadual de Cidades. E o que mais foi citado lá? Justamente isso, que precisa de planejamento. Por exemplo, hoje o que está dando certo dentro do estado de Mato Grosso, está dando certo na minha cidade, na sua cidade ou nas outras cidades, foram que os conselheiros lá de trás, de 10 anos atrás, colocaram um planejamento do estado, da cidade. E esse é o dever de casa que a gente tem que fazer. Aí tem gente que fala, mas eu vou planejar por quê se eu não tenho dinheiro para fazer isso? Assim, para quem entende um pouquinho de finanças familiar, finanças públicas, né? Coloca num lugar bem simples, assim, para que todos possam compreender. Dentro de casa nosso lá, se a gente não anotar tudo, não fizer um planejamento até para viajar, você viaja? Viaja nada. Você daí, a mesma coisa no setor público. Se você não fizer um planejamento para daqui 5 anos você ter um projeto lá, executar um projeto, melhorar a infraestrutura da cidade, você tem que investir em planejamento. Se não tiver planejamento, vai ser igual você falou aí. A gente vai estar, além de só apagar fogo, qual que é o termo que você usou? Vive na mesmice, não tem tempo de inovar. Não tem tempo de inovar, que foi o que foi citado lá. E o que hoje a política pede? Pede pessoas que não tenham medo de errar. Pede pessoas que tenham coragem de desafiar o status quo. Você tá entendendo? Que tenha coragem de inovar. Vai apanhar? Vai. Eu realmente... Por exemplo, quem tenta inovar, ele vai incomodar aqueles que querem manter aquele sistema antigo, não é verdade? Então, eu vejo dessa forma assim, tem que inovar, tem que ter coragem de pôr a opinião, tem que ter a coragem de colocar uma proposta, chegar no prefeito e falar, ô prefeito, vamos pelo menos tentar fazer isso aqui, vamos planejar isso aqui, vamos ver se dá certo. Tem que apresentar ideias, né? Se não apresentar ideias, ninguém vai ficar sabendo, né? Se tem uma ideia boa para ser executada. Agora, Rodrigo, até para você deixar o prefeito feliz, os avanços da atual gestão na sua cidade. Olha, os avanços são muitos, sabe? E apesar que quando um prefeito entra, ele trabalha ainda com o planejamento do prefeito anterior. A boa parte da população desconhece como que funciona o setor público. Mas a cidade está mais limpa, né? A cidade está sendo feito recapeamento de várias ruas da cidade agora. O sistema de saúde foi reestruturado através da doutora Fernanda, uma secretária que tem feito um excelente trabalho, né? Eu mesmo fiquei com dengue há uns 2 meses atrás. Eu tenho um posto de saúde a menos de 100 metros, não, 100 metros da minha casa mais ou menos. Fui lá, rapidamente fui atendido, mesmo tendo a epidemia de dengue ali dentro do município, eu consegui ser atendido muito rápido, sabe? Os exames também foram muito rápidos. Na questão da Secretaria de Agricultura,
Assim, coisa que nunca foi feita dentro de Querência, mas não criticando os demais, porque tinham outras pautas, era outro momento. Mas, assim, a gente tem feito um trabalho de assistência técnica junto à comunidade indígena, que é uma coisa que já foi trabalhado, mas não da forma que a gente está fazendo agora, né? Temos uma equipe na secretaria muito boa, uma equipe técnica, profissional, muito boa, que executa aquilo que precisa ser de bom para a sociedade querenciana, né? O secretário de obras, Celso, que está fazendo também um brilhante trabalho. As estradas nunca estiveram tão bem arrumadas como estão agora, né? Mas assim, dá para ser perfeito? Não dá, falando de estradas, né? Porque Querência tem uma malha viária de 2.338 quilômetros de estrada rural. É humanamente impossível em 6, 7 meses você manter todas as estradas arrumadas. Mas, de qualquer forma, pelas estradas que eu andei recentemente, também estão bem arrumadas. Tem algumas coisinhas que tem que dar uma arrumadinha, mas o Celso ali na Secretaria de Obras tem feito um trabalho excelente, tá? Até mesmo as vias para as comunidades indígenas estão bem arrumadinhas. Até recentemente a gente teve um problema assim, que a gente já está trabalhando para resolver, que é referente precisou fazer a abertura de uma estrada na área indígena, até mesmo pensando na questão da segurança alimentar, segurança de saúde, porque muitas vezes ficava doente o indígena, tinha que descer de barco ou ir avião lá para buscar, né? Às vezes precisava de um medicamento que podia ir para a cidade, tinha que ir de avião, se fosse para ser rápido. E então essas estradas, melhoria nessas estradas, a abertura dessas estradas, facilitou muito a vida do indígena, né? Da comunidade indígena. E assim, tem projeto de escolas para ser construído agora, que já foi aprovado, tem uma escola agora para liberar do Estado, que, claro, que já estava em construção, mas agora vamos finalizar e entregar. Tem o hospital municipal, que até o Dr. Calil, que é o médico e é vice-prefeito, está aqui em Cuiabá essa semana para verificar alguns detalhes para poder concretizar e finalizar a construção e a equipe. E para poder equipar também o hospital público, né? Eu vejo o seguinte, o prefeito Gilmar é um cara muito inteligente, muito sensato, apesar de falar pouco, ele observa tudo, sabe? E escuta tudo. E ele tem muita vontade de fazer Querência grande, sabe? De preparar a Querência para o que o mundo lá, depois de 2030, precisa. E ele tem feito esse trabalho, né? Então, acredito que... É claro que todo mundo tem falha e toda gestão, quando começa, tem um monte de desafio que você pega de planejamento que já veio, né? Você tem que executar aquilo ali. Não tem como sair muito fora daquilo ali. Mas no fritar dos ovos ali, eu acredito que está conduzindo um bom trabalho dentro da comunidade querenciana. E o projeto político do Rodrigo Gomes? Eita! Carlos, hoje, assim, meu propósito é fazer um bom trabalho junto à secretaria, né? Porque temos vários projetos em desenvolvimento e eu preciso ser leal a esse propósito, né? E também eu tenho uma lealdade muito grande com o Dr. Eugênio, que é um deputado excepcional e que faz um excelente trabalho na região. Sabe, eu acredito que, assim... Para 2033, quando vai ser aquela eleição unificada, pelo menos é o projeto de ser, eu vou estar preparado para estar candidato e ser eleito, tá? Eu vou me preparar para isso. Mas hoje o meu propósito dentro de Querência é fazer um bom trabalho como secretário adjunto, sabe? Fazer um bom trabalho ali colaborando para que Querência possa melhorar. E tem muitas ideias para colocar em prática. E tem hora que isso vai incomodar, tá entendendo? Porque é muita coisa que eu quero fazer e eu sou meio elétrico, tem hora. E muitas vezes eu tinha medo de tentar pôr essas ideias, sabe? Mas hoje eu não tenho mais. Então, assim, eu vou dar muito trabalho aí até para o prefeito, assim, para a gente poder executar assim, os projetos, sabe? Mas é coisa que vai beneficiar a Querência e eu tenho certeza. O prefeito é um homem muito sensato, muito inteligente, e ele acredito que ele vai pegar e filtrar as melhores ideias e vai colaborar para fazer com que elas deem certo. Maravilha, a gente não tem dúvida do seu sucesso, Rodrigo. É questão de tempo de você estar ocupando os espaços de poder eletivo que você tanto
tempo já corre atrás de executar, mas às vezes também a gente acha o nosso lugar ajudando na assessoria, construindo. Você agora no executivo, talvez as suas ideias são colocadas em prática sem precisar de um mandato, Sim. né? Mas agora eu queria trazer aqui para o pessoal que nos assiste e que não te conhece muito ainda, mas o seu lado artístico, Ei. o Rodrigo poeta, escritor, inclusive tem o seu livro lá guardado na prateleira da minha casa, um cara que escreve poesia, que toca violão, que gosta das artes. Como que se dá isso, um político bolsonarista do PL que também curte as artes aí, a poesia e a música? Eu sou apaixonado por artes desde criança. Eu lia livro de poema quando eu era criança, sabe? E, assim, a música, eu lembro que meu pai, eu era criança, meu pai tocava um violão e ele sempre tocava a mesma música. E eu, de tanto ouvir aquela música, que é aquela... eu esqueci o nome da música, mas a casa... The Sing House, alguma coisa assim. É aquela The New Orleans. Não sei se você lembra qual que é. Nem sei se meu inglês tá certo. Blues, jazz, né? E aí, assim, meu pai tocava dedilhado aquilo lá. E, por incrível que pareça, eu aprendi a tocar aquilo ali de ouvido, de ficar ouvindo ele tocar ali. Eu pegava o violão depois e ficava tentando acertar qual tecla, qual corda que era, né? E foi assim que eu aprendi a tocar violão, sabe? Tentando. Autodidata. Aí o que acontecia? Quando eu era criança, assim... Quando meu pai e minha mãe brigavam comigo, o que eu ia fazer? Eu ia pro meu quarto e ia escrever. Eu escrevia um poema, eu escrevia o sentimento, né? Aí depois na adolescência começou o caso das namoradinhas, né? Ou eu ia escrever uma cartinha, aí eu escrevia um poema pra ela, né? Aí eu anotava num caderninho, eu ia fazendo esses negócios, né? E aí, assim, conforme eu fui crescendo, foi mudando as pautas. Aí já teve pauta na área de revolta política, já, né? E aí nisso, o que acontece? Eu pegava os poemas que eu fazia e depois eu colocava notas nela e transformava em música, né? Se alguém estiver assistindo aí e quiser entrar no meu perfil do Instagram ou no TikTok, é Engenheiro Rodrigo Vieira. E lá você vai ver algumas músicas eu tocando, né? Até música minha mesmo. E aí o que acontece? Chegou em 2019, eu peguei e falei, eu vou pegar eu vou selecionar uns poeminha meu aqui e vou colocar no livro, né? Aí eu peguei, selecionei tudo lá e tal, entrei em contato com a editora e publiquei um primeiro livro. Eu tenho mais 2 livros que até tá na editora, que era para mim ter finalizado, já tem 2 anos. Esses livros, na verdade tá finalizado, mas eu preciso de alguns detalhezinhos assim só para... Mas tem mais 2 livros, que um Seja Foda e Toque Foda-se, certo? Ele fala de política, mas fala também de comportamento, né? Mas através de poemas, certo? E Palavras Proibidas em 2030, que é outro livro também que fala sobre liberdade de expressão, que na verdade é tudo através de poema. Eu sempre falo através de... Eu me expresso melhor escrevendo do que falando, para falar a verdade. Sabe? Eu gosto muito de escrever. Até quem me acompanhar ou quem me acompanha, semanalmente eu escrevo para a Agência da Notícia. Geralmente eu falo sobre o agro, falo sobre política, mas já falei de assuntos como a Agenda 2030 ou então Fórum Econômico Mundial, que muitas vezes boa parte da população nem gosta desse tipo de assunto, porque acha que é teoria da conspiração. Mas tem muita coisa envolvida ali. E eu gosto muito de escrever sobre esses assuntos. Sobre assunto que incomoda, sabe? Que o povo fala, não, isso aí é mentira. Aí eu gosto de pesquisar para ver o que tem por trás daquilo, né? Mas foi assim que surgiu. Fala aí tuas redes, Rodrigo. No Instagram, no Facebook, TikTok, no YouTube, @engenheiro.rodrigovieira. Só essas aí mesmo. Recomendo porque eu sigo, né? É bastante interessante conteúdo. Pelo menos você vai se entreter se entrar lá. Se entrar lá, pelo menos entretenimento. Talvez não aprenda nada, mas vai ter bastante entretenimento. Ou aprenda a tocar o foda-se. Ou aprenda a tocar o foda-se também. Rodrigão, mais uma vez, obrigado por ter vindo aqui. Você sabe que aqui você tem espaço cativo. Logo, tenho certeza que nós vamos ter outras pautas para debater aqui, projetos novos,
conquistas que você vai ter para Querência e toda a região. E aqui é um espaço seu, é um espaço de todo Mato Grosso. E gosto de trazer as pessoas que representam esses rincões do estado, porque muito cuiabano não tem a dimensão do tamanho e a beleza que esse estado tem. Então, se eu deixei de falar alguma coisa, o microfone é seu para fazer as considerações finais. Não, Carlos, na verdade, assim, eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Assim, esse não foi nenhuma entrevista, foi mais um bate-papo de amigo mesmo, que nós conversa esses assuntos. Só tá filmando agora, né? Mas esses assuntos a gente já conversa, já faz tempo, já tem muitos anos. E, assim, eu agradeço muito da voz, né? Muitas vezes dentro do meu próprio município, assim, eu, por exemplo, no meu município tem alguns podcasts, mas eu nunca fui em nenhum podcast. Eu não fui convidado mesmo. Teve alguns até que eu falei, e aí, me chama aí pro podcast, mas assim, no meu próprio município, muitas vezes, não dá voz. Por exemplo, eu escrevo pro site Agência de Notícia. É de confiança. É do Ari e da esposa dele, né? Isso mesmo. Então, assim, grande abraço. Grande parceiro e são pessoas importantes na comunicação do Estado, não é só dentro do Araguaia. A esposa dele foi candidata, né? Foi. Eu acho que ela já foi candidata, sim, se eu não me engano. Foi na campanha passada, ela foi candidata. E aí, assim, lá nos sites dele de Querência, eu já conversei, assim, sempre tem uma dificuldade para pôr, assim, as pautas, né? Porque muitas vezes não acho interessante o que eu falo, pode ser isso, que não discordo. Esse assunto os assuntos que eu converso não é interessante para todo mundo. Mas eu também acredito, assim, que a gente tem que usar aqueles espaços onde a gente é bem-vindo, né? E eu me sinto muito bem-vindo aqui. E só para finalizar, Carlos, assim, eu acho muito importante que pessoas que têm ideias diferentes, pessoas que são novas, que se interessam por política, não pense na política só com um cargo, só como um salário. Pense que você pode trabalhar pelo povo, entregar resultado e ser remunerado para isso. Dá para fazer isso, sabe? Porque, igual eu estava te falando, boa parte do que eu faço hoje, Carlos, eu já fazia antes, agora eu só estou sendo remunerado pelo poder público, sabe? Mas já estava fazendo isso antes. E assim, o Brasil, os municípios, o Estado, precisam de novas lideranças, mas precisam de pessoas que tenham um perfil para trabalhar pelos outros, né? Que tenham um perfil para fazer pela comunidade. E, por exemplo, tem os conselhos municipais, que se a gente não tomar conta do conselho, outras pessoas vão tomar conta. E é ali que muitas vezes é decidido um planejamento a longo prazo para o município, para o estado e para o país. Então, se você quiser manter a sua liberdade, participe da política. Por isso o PodX. É isso mesmo. Conexões que constrói liderança hoje com meu amigo engenheiro Rodrigo Gomes Vieira. Opa, muito obrigado. Um abraço a todos, continue seguindo, até o próximo episódio.